Comemorando 100 anos de rádio no Brasil, hoje nós trazemos um grande nome para falar um pouco da sua história no rádio. Luiz André Marcelino, ou Gigante do Brasil. Gigante, seja bem-vindo à Universidade de Sorocaba nesse projeto de 100 anos de rádio, uma produção do Labcom Rádio e TV Uniso. Você, muito bem-vindo para contar um pouco da sua história aqui para a gente na universidade. Bom, antes de mais nada, eu quero parabenizar pela iniciativa, aliás, uma mega estrutura que não podia deixar passar batido, né, esses 100 anos do rádio no Brasil. E para mim, né, estar aqui hoje é um motivo de muita alegria e uma honra, até porque quantas pessoas sentaram aqui nesse lugar que tem uma vida inteira no rádio, e para uma pessoa como eu, que nunca pensou em ser radialista, em exercer a função que exerço hoje, estar aqui, é um motivo de muita alegria mesmo, é um privilégio. Ô, Gigante, você tentou ser jogador de futebol, mas precisava acordar cedo e não deu muito certo, né? E aí você começou a pensar em rádio como? Como é que foi a sua história de você ouvir rádio, o pessoal ouvir rádio? Como é que você começou a se interessar? Na verdade, eu não gostava de acordar cedo, mas o despertador sempre foi o rádio em casa, né? Minha mãe saía para trabalhar às 7 horas da manhã, acordava às 6 horas com a gritaria do Décio Clementino, que já subia Hermelino Matarazzo de costa desde os meus 12 anos de idade, e eu ficava pensando, o que é isso? Porque eu moro na Vila Santana, eu sou nascido e criado, hoje eu não moro mais, mas sou nascido e criado lá na Barroca da Vila Santana. E eu falava, mas o que é subir ali Hermelino Matarazzo de costa? Eu ficava com aquela coisa. Aí que você vê a magia do rádio, né? E depois de grande eu fui descobrir que é o carro que o caixão ele vai de pé ali praticamente subindo a Hermelino. Eu falei, pô, criatividade, mas enfim. Você não tinha vontade de subir de costas não, lá? Não, eu subia de frente mesmo, porque eu andava mais que formiga, você tá doido. Ainda mais vindo do Recreio Central, Factory, Sorocaba Clube, Detroit, nem bom, isso é uma outra história. Mas aí, toda manhã, né, a gente era acordado pelo rádio, como muitos. E como você falou, acho que acredito que a maioria dos brasileiros tem o sonho de ser jogador de futebol, né? Até por ser a paixão nacional. E eu fui mais um deles que durante muito tempo corria atrás disso. Não deu certo. Era ruim de bola? Não era nem ruim nem bom. Eu conseguia manter a posição de zagueiro ali. Não era habilidoso. Quando acordava? Era bola de campeonato, é bola no mato. Era mais ou menos assim. Só bola aérea que era bola. Não, aí eu vou falar para você. Tanto é que me chamavam de Jardel, né, na Várzea de Sorocaba. E aí, não tendo conseguido, não tendo êxito, e a gente passando uma dificuldade gigantesca, né, onde a gente morava, de muita escassez e tal, até pela condição de vida que a gente tinha, eu falei, pô, preciso fazer algo de verdade. A gente fazia muitas coisas. Ajudei minha mãe Minha mãe, na verdade, ela sustentou todos, criou todos nós, mas eu sempre ajudei minha mãe e aí eu procurava um jeito de ganhar um dinheirinho. E assim, pintando, de segurança, olhando o carro na feira, a Feira Junina do SIC, fazia um monte de coisa. Mas aí chegou um período, já estava com 20 anos de idade, falei, pô, 21, né? Falei, tá na hora de eu arrumar um trampo, porque a gente morava numa casa de barro, do lado de onde jogava entulho, já tava pior que o Seu Madruga, velho. De 14 meses de aluguel atrasado, era apelido pra nós. Tava a ponto de ser despejado. Falei, gente, preciso arrumar um trampo aí, realmente ajudar minha mãe de verdade. Foi onde entrou a história do Extra na minha vida, né, em Sorocaba. Porque o serviço de pintura você só pintava teto, né? Era isso. Tava uma dor de coluna para tentar pintar rodapé, meu Deus. E aí você ouvindo rádio ali, a família toda ouvindo, você começou a se interessar por isso. E como é que apareceu? Falar, não, eu vou fazer isso aí porque eu acho que dá pé. Não precisa acordar cedo, vender conversa. E foi procurar um trabalho no Extra que estava inaugurando não, na verdade é assim. Na verdade, dentro dessa necessidade,
eu vi uma matéria assim no jornal, acho que foi no Diário de Sorocaba, não lembro, ou no Cruzeiro, não lembro, que dizia que o Extra ia inaugurar em Sorocaba e estava recolhendo pessoas. E eu catei aquilo lá, eu falei, o quê? Isso era um domingo. Eu falei, amanhã eu vou lá, segunda-feira. Aí botei uma roupinha social que eu tinha. Colocou um dente novo? Quando não deu dente, o dente já estava calibrado naquela época. Depois de 8 anos, Manguela. Aí fui lá, você brinca, você dá risada, aí só eu sei o que eu passei depois do tombo que eu tomei. Aí eu cheguei lá, passando um cara cabelo grisalho. Foi violento. Tinha um Macalé, Boca Nua, Toca-Fita, eram os apelidos da época de moleque. Aí passou um cara cabelo grisalho, ele falou, opa, bom dia. Falei, eu vim aqui eu vim aqui por causa desse anúncio. Ele falou assim para mim, nossa, você chegou cedo, né? Isso aí já aconteceu semana retrasada. Mas o que acontece? A vida estava tão... eu estava tão lascado que eu peguei um jornal de dois domingos anteriores e eu não li a data. Eu achei que era naquele domingo. E a matéria tinha saído já uns 2 domingos para trás. Então já tinha gente. Aí ele olhou, eu falei, puxa, verdade. Ele falou, o que você faz? Ele falou, eu desde limpar chão até eu estou aqui disposto a aprender. Aí passou um cara e falou, Maurício, não está faltando um lá no seu setor, que era líquida, né? Maurício falou, tá. Ele falou, então vai lá, entra naquela salinha, assina lá que você está contratado. Nem terceirizado eu fui, já fui pelo Extra. Colocaram, né, você no setor de bebidas. De bebida. Direto. Meu Deus do céu. Mas depois colocaram no setor de óleo, que era não bebia óleo. E rapaz, dava um trabalho. E aí começou o treinamento no Extra. E lá em Campinas, e assim como eu nunca gostei muito de trabalhar, como você falou, né? E estava trabalhando barbaridade, velho. Colocaram no setor de óleo. Meu irmão, o que vendia de óleo lá em Campinas, no treinamento. Aí eu escutava uma voz que falava assim, Extra, 24 horas, noite e dia, com muita economia. Eu falei, tá vozeirão, né? E aí um dia, bardeando lá óleo e tal, eu vi um velho, passou com o microfone, Extra, o hipermercado da família brasileira. Parecia o Bozano. Eu falei, pô, tá aí. Oportunidade, aí, né? Ó, pô, ralando, assim, velho. Mas, irmão, pensa num ralo que dava nessa líquida. Aí, do nada, eu fui nas docas buscar, passado umas 2 semanas, eram 3 meses de treinamento. Passado umas 2 semanas, eu estava na docas, tinha um cara lá dando um time, eu cheguei, falei, viu, lá em Sorocaba... todo Extra tem locutor? Ele falou, a maioria. Lá em Sorocaba também vai ter? Ele falou, vai. Eu falei, como que faz para você locutor lá? Ele falou, você já foi radialista? Eu falei, não. Você já teve experiência? Eu falei, não. Ele falou, não. Ele falou, mas então como que você quer? Eu falei, dá o microfone na minha mão para você ver o que eu faço. Como o crachá dele estava virado, eu não vi o nome, nem sabia quem era. Eu só fui tirar a informação, mas ele me desafiou. Pô, para quem já estava, né? Ainda mais moleque, ainda bocudo. Eu falei com o diretor regional, cara. Aí ele falou assim, o dia que seu diretor estiver aí, eu pego o microfone, dou para você, você mostra o que você sabe. E aí um dia realmente aconteceu isso daí. O diretor estava lá na loja, o que era de Sorocaba, faltava 2 meses para o treinamento, para terminar o treinamento. E aí ele me chamou lá, ele deu o microfone na minha mão, eu fui numa pilha de televisor lá, que eu nunca tive televisão boa em casa, e aquilo me chamou a atenção, aquela televisão, por causa da tecla SAP, que eu nem sabia o que era. Aí já inventei na hora que aquela tecla SAP era um tradutor, essa história toda, e fiz uma oferta relâmpago. A TV já fazia uma semana que estava 729. Eu cheguei e falei, só hoje de 1.129 por 729, televisor tal, papapá, e lá. E aí, quando eu voltei no outro dia para embarcar de volta para Campinas, não deixaram eu voltar, o diretor queria falar comigo. De R$280 que eu estava ganhando, naquela ocasião, que era o salário mínimo, ele me pagou 1.150 por mês para trabalhar no Extra. E aí o negócio começou para ser o locutor. Para ser o locutor. E diz a lenda que você fazia muita rima, né? Além de fazer a locução, de vender, fazia rima para apresentar esses produtos. De onde vem essa inspiração gigante? Isso daí foi por causa... uma tradição de família, né? Meus tios, sempre violeiro, né? Boa parte da minha família lá de Ourinhos. Então tinha uns tio cantador, agora
tá no reino celestial, né? Tá cantando lá com os anjos. Mas sempre foram cururueiro. E nessa época que eu tava falando pra você, sem dente na boca, o caramba, parecia um índiozinho. Sorriso 1010, né? Um sim, um não, bem isso, um sim, um não. E ele chegava, ele era carreteiro, ele chegava em Sorocaba, e aí a moda de viola comia. E começava os cururus, sempre me zoando, né? Ai, meu sobrinho Luiz André. Aí aquela coisa me zoando. Aí eu falei, não, eu tenho que aprender esse negócio e também dar o troco nele. E um dia aconteceu. E aí comecei a gostar dessa rima. E no mercado, dentro dessa conotação de anunciar ofertas, eu queria fazer um comercial, na verdade, dentro do mercado. Não me contentava chegar e falar, olha, agora tem aqui. Não, eu vinha lá, qualidade, economia, você encontra em nossa padaria, papapá, e aí vinha com as ofertas. Então, foi por causa dessa experiência. Você usou a rima do cururu para ajudar no teu trabalho. Exatamente, né? Eu trouxe para dentro do mercado nessa ocasião. Você nunca quis cantar cururu? Rapaz, eu acho que cada macaco no seu galho, né, Luizinho? Eu sempre tive medo, aliás, eu acho até alguns locutores aí que tem sua carreira consolidada na locução, tentam cantar e acabam estragando tudo. Falam que o locutor é um cantor frustrado, e não tem nada a ver. Na verdade, eu nunca pensei em me meter por conta disso. Eu acho que eu não dou conta de cantar. Teve uma época que você até pensou em fazer uma dupla com o Felipe Falcão. Eu me lembro de uma história parecida que um deles faleceu, que tinha um vozeirão. O Felipe. O Felipe ensinou o Falcão a cantar, né? O Antônio, né? O que foi? Diz que ele também só tinha vozeirão, não cantava, mas eu não... Aí lidou, eu falei, não dou conta disso aí, não. Ô, Gigante, depois dessa história de supermercado, de fazer rima, como é que surgiu essa história de você ir para rádio, narrar rodeio? Então, dentro dessa dinâmica do mercado, que eu sempre levava essas rimas, né, para anunciar as ofertas, tinha o Guimarães, que é o sócio do Roberto Carlos, daqui de Sorocaba, que cantava todo final de semana, praticamente todo final de semana. Um dia ele chegou para mim, ele sempre é muito atento a tudo o que acontecia, ele pegou e falou assim para mim, ele me chamava de J Quest, por causa do raibanzão que eu usava lá, era um mês comemorativo. Inclusive você tá com ele por aí, né? Tá aqui, ó, o J, ó, o J Quest. E aí ele falou, pô, J Quest, deixa o cabelo crescer e vai narrar rodeio. Eu não entendi nada que o cabelo grande, comprido, tinha a ver com rodeio. Mas a verdade é que eu já gostava de rodeio, né? Quando pequeno eu morava do lado de um recinto que tinha a maior festa em portão aberto do Brasil, que é lá em Ourinhos. Morei um ano do lado do recinto, vi Zé do Prato narrando e tal. E eu falei, pô, cara, eu gosto pra caramba disso, os versos, aquelas coisas, sempre gostei. E aí eu comecei a me enfiar nesse meio, me intitular locutor de rodeio, saí do Extra, né, na verdade. Comecei a me enfiar nesse meio, festa de Araçoiaba e tal. Daí em 2003 ia ter uma festa em Sorocaba que não aconteceu, que através dos contatos era onde eu ia me lançar, locutor de rodeio. Pé frio, gelado, é isso? Demais. O cara que era o comercial da festa, que os organizadores, os donos, e um comercial. O cara pegou o patrocínio de um patrocinador master e sumiu. Aí não aconteceu a festa, o cara abandonou. E eu falei, caramba, não foi dessa vez. E ali, correndo atrás, oportunidade, brecha. Até que, dentro do Extra, eu conheci o Eli Martins. Ele ia fazer flash para Cacique, na época. Em 2000 isso eu tô falando, viu? E ele falava assim para mim, um dia passa lá na rádio, vai lá fazer uma visita. Até que eu resolvi fazer isso em 2005. Falei, vou lá passar na rádio, lá vamos ver o Eli, se ele lembra. Aí cheguei lá, tal, não sei o quê. Aí falei, locutor de rodeio, ele falou, então faz um verso aí. Aí fiz um verso. Como é que foi o verso? Você lembra como é que foi? Ah, não lembro, cara. Eu não lembro como que foi, porque eu faço muito de improviso, né, Luizinho? Então, cada hora sai uma coisa. Mas você narrou também, inventou de narrar futebol com estilo rodeio também? Mas não deu certo. Esse dá para fazer aqui, imaginar um jogo aí? Não, esse não deu certo, porque a dinâmica é muito rápida, vem pela ponta direita, não é muito rápido, cara. E assim, eu tiro o chapéu para os caras que narram futebol, porque
Rapaz, tem que ter. É que nem os caras que fazem a tal da embolada, né? O repente nordestino. A gente chega, eu faço um verso, a gente até posso brincar no cururu. Mas quem faz esse tipo de coisa, a velocidade na hora de formular as palavras é muito grande. É muito grande. Então. Não deu certo. Não deu, já tirei a encanação. Nessa ocasião dos versos que eu fiz, que eu fui lá na rádio visitar o Eli, aí o Júnior, ele ouviu, falou, convidou para ir, para começar a ir lá todo final de semana. Você fez lá uns versinhos entre uma música e outra? Isso. Tá. Fazia uns versos entre uma música e outra. E aí o Júnior pegou e falou assim, pô, vem aí toda semana e tal. Aí quando passou uns 3 meses, o Júnior falou, viu, assume o programa. Eu falei, não, mas eu nunca trabalhei em rádio. Ele falou, eu vou te ensinar. E aí foi assim que começou o Gigante do Brasil no rádio. Começou lá na Rádio Cacique, então. Uhum. E você passou por outras rádios também, né? Na verdade, assim, um pouco antes da Cacique, eu e o Edgar, nós era muito grudado, né? Eu e o Edgar que tá na top. Aí ele começou a ter uma experiência na rádio lá do Hidalgo, lá na Super FM. Certo. Super FM. Na Super FM. E eu ia lá com o Edgar. Então, daí fiquei muito amigo do Hidalgo e tal, que é uma pessoa, um cara, é um professor também. E muito lá, e sempre com o Hidalgo e tal, até começamos a ideia de um programa lá, mas como eu não gostava de acordar cedo, velho, o Hidalgo queria colocar eu 6 horas da manhã lá, bicho. Nunca. Era café com viola, alguma coisa assim. Ou não chegava ou chegava travado. Um dia eu acordei atrasado. Não, cara, pior que eu não tinha chegava muito de beber. Balada, não, né? Nada, essa época não. Eu era bem tranquilinho. E não tinha dinheiro para tomar uma cachaça, irmão. Estamos falando de 2003, por aí. Um dia, para você ter uma base, que já não deu certo, o Hidalgo falou, assim não vai rolar. Eu era para estar lá 6 horas da manhã. Eu morava, ô Luizinho, na Vila Santana, ali perto do Distrital. E a Super FM é no Jardim Saira. Eu era para estar na rádio 6 horas da manhã. Eu acordei, juro para você, irmão, acordei 5h30. E eu não tinha dinheiro para ir de ônibus, não tinha carro, não tinha nada. A pé. Eu saí na correria, irmão. Saí na correria para chegar na rádio 6 horas da manhã. Meu, parecia o Forrest Gump. Né? Uma Siriema com as pernonas. Irmão, não deu tempo. Inclusive atravessava o Jardim Siriema para chegar lá. E chegar às 6 horas em ponto lá na rádio, correndo, falar, não dou conta desse negócio de acordar cedo, não. E caminhar 1 hora para chegar. Mas eu aprendi um pouco Hidalgo lá. E depois foi na Cacique dessa forma aí, que daí... Já era 2005, né? Aí depois você passou por outras rádios também, fora da cidade. Depois, eu fiquei um tempo lá na Cacique, um bom tempo lá na Cacique, bateu uns 10 anos lá na Cacique. E aí eu fui para Itapeva. Eu fiquei 1 ano e pouquinho em Itapeva. E aí eu trabalhei na Rádio Cristal, na FM Cristal. E que foi uma experiência também maravilhosa, né? Aí eu voltei para Sorocaba. Fiquei mais um tempo. Aí um dia o Marquinho ligou para mim e falou, Giga, tá afim de voltar pro rádio? Eu falei, pra caramba, né? Falou, então vamos armar aqui, vamos para Ipanema, vamos fazer um negócio na Ipanema. Aí de início ele queria fazer um negócio meio que perto da madrugada e tal. Eu falei, não, vai dar certo. O povo embaça na minha com esse negócio de madrugada, gente. Eu falei, larga a mão disso, madrugada eu tô... não dá, é outra história. E aí a gente fez o rodeio da IPA. Que foi... Gravado, pelo jeito, né? Não era ao vivaço. Só quando eu ia viajar, narrar algum rodeio, eu deixava gravado. Mas isso não era de madrugada? Não, era de domingo das 9 ao meio-dia. Aí é lindo. Um pouquinho melhor. Sempre foi, né? Na Cacique também sempre foi. Então, aí foi lindo. Mas o povo embaçava na minha de querer fazer programa de madrugada. Eu falei, viu, deixa o Décio. Vou contar uma história pra você. Tava na Cacique e aí que Deus o tenha, o doutor Zé Rubens, um dia chegou e falou assim para mim, rapaz, a partir de amanhã você começa no horário do Décio Clementino. De madrugada. Eu falei, o quê? De madrugada. O Décio começa às 4 horas da manhã. Eu falei, o quê? A partir de amanhã você começa no horário do Décio Clementino todo dia. Eu já corri pro Júnior. Falei, Júnior, não vai dar certo. Eu não tava nem aí do que eu... Primeiro, horário do Décio, velho.
que já tinha os seus, pô, público 500 anos lá, não sei quantos anos deve, tinha 30, sei lá, 20 anos, e o seu público. Mas a minha questão não era essa. Falou, ô Júnior, o seu pai quer ver às 4 horas da manhã na rádio nunca, velho. Não vai dar certo. Não vai rolar. Pode me demitir. No fim, o Júnior acabou comprando uma baita de uma briga com o pai dele por causa de mim, mas que eu não fui de manhã. Eu sei que o povo olha pra minha cara e quer botar umas coisas de manhã. Ah, você tá doido. Ô, Gigante, de onde surgiu esse nome Gigante do Brasil? Era no Pelo começo. seu tamanho, tudo bem, né? No começo era Luiz, eu tinha que encontrar um slogan e tal. Aí no começo era Luiz André, o Gigante dos Rodeios. E aí, Luiz André, o Gigante dos Rodeios, onde é Luiz André, o Gigante dos Rodeios? Aí, em vez de eu chamar de Luiz André, eles chamavam pela parte do slogan, Gigante, Gigante. Então, eu sempre tive o costume de, você deve perceber algumas vezes, aí Luizinho do Brasil, e aí fulano do Brasil, aí nego começou a chamar Gigante do Brasil. E assim ficou. Qual foi a sua inspiração para a narração de rodeio, Gigante? O Marco Brasil. O Marco Brasil foi minha inspiração, aliás, depois acabou me ajudando muito no rodeio, né? E até esses dias atrás, a gente estava junto no Mato Grosso, narrando o rodeio lá, a gente contou essa história, está lá nas minhas redes. É um cara que me deu uma força muito grande. E um poema que foi muito conhecido através dele, chamado Bens Materiais. Muito bom, por sinal. Que é uma história comovente, é uma história triste e comovente. Obviamente que é mais ficção, assim, mas a mensagem é muito válida, porque não está longe de acontecer, ainda mais nos dias de hoje. Bateu muito com a minha história, né? Com meu pai, quando criança, uma situação toda que acontecia. E aí, sem eu querer, no ano de 2007, eu fui assistir a gravação do DVD 100% Caipira Volume 2, e eu fui lá para cumprimentar os caras, a produção. Então estava Mato Grosso e Matias, Milionários é Rico, César e Paulinho, só os top da música sertaneja. E aí eu vi lá por último, Marco Brasil, Bens Materiais. Falei, mas o Marco não está aí? O Marco está aí, falei, esse cara não chegou até agora e tal. E falei, mas e vai encerrar o DVD com esse poema? Eu falei assim, eu faço. Ele falou, você conhece o poema? Eu falei, porra, decore e salteado. Falei, então vem cá então. Vamos falar com o dono do DVD. Aí falei com o dono do DVD, ele falou, se você está aqui é porque o homem lá em cima tem alguma coisa com você. Então vai lá e o máximo que pode acontecer é você não sair no vídeo. E aí fui bem na interpretação, o DVD foi uma divulgação nacional e internacional e acabou abrindo as portas para mim. Você consegue fazer hoje esse poema aqui para gente? Ele é longo. Quantos minutos? Ele dá uns 8 minutos, uns 7 minutos. Eu acho que vale a pena porque é uma boa mensagem e você certamente vai coroar esse momento também aqui para a gente, para os nossos ouvintes, telespectadores. Se você puder encurtar ele um pouquinho, tudo bem, né? Mas se não puder, manda bala, Gigante do Brasil. O poema fala assim, como é que está a sua vida? Quantas coisas de errado a gente tem feito e a vida está aí para nos ensinar. É como diz um velho provérbio chinês, a gente luta tanto em busca de coisas que quando chega um determinado momento a gente viu que estávamos errados. E não é que você tenha que parar, estacionar, não é nada disso, vai em busca dos seus objetivos, lute, nunca deixe que o medo atrapalhe os seus sonhos. Só que nunca se esqueça dos seus pais, das suas mães, dos seus amigos, que são as coisas mais importantes, mas principalmente dos seus filhos. Preste atenção, minha gente, no que tenho para dizer. Esse fato é muito triste e jamais vou esquecer. Existia um cidadão ganancioso demais, só pensava em poder e em bens materiais. Tinha uma esposa mal amada e um filho por nome Juninho, a quem pouco dava atenção e jamais dava carinho. O pai ignorava a família e só pensava no dinheiro. Não tinha morada certa, nem tampouco paradeiro. Quantas vezes a mãe, ao lado do seu filhinho, passava um Natal, aniversários e outros dias sozinho. O filho, com saudades, do pai chorava e a mãe sempre dizia, querendo lhe consolar, o seu pai está trabalhando para mais conforto nos dar. O homem sempre viajando por esse chão brasileiro, não media as consequências para ganhar o seu dinheiro. Certa vez, um bom dinheiro ele conseguiu ganhar, então comprou o carro importado que ele vivia a sonhar. E depois de um bom tempo, com a família veio encontrar. Chegou em casa no seu carro dirigindo e para a sua família foi logo se exibindo. Era um carro de luxo da cor azul do céu, que para todos ele mostrava como se fosse um troféu.
O filho, com saudades, perto do pai chegava, mas ele não dava atenção e nem sequer para o seu filho olhava. O homem só falava do carro, até parecia um louco. Depois de um bom tempo, chegou a descansar um pouco. O pai foi dormir, o garoto ficou acordado, olhando para aquele carro, viu uma sujeirinha do lado. Na inocência de criança, querendo o pai ajudar, pegou um balde com água para o carro lavar. Pegou também uma bucha de aço e começou a esfregar. Depois, com simplicidade, foi correndo o pai acordar. Mas o homem, ao ver o seu carro todo arranhado, parecia mais um animal feroz e descontrolado. E como um demente que não sabe o que fazer, nas mãos do menininho começou a bater. A mãe, num quarto trancada, não podia ajudar, vendo o pai com muito ódio o garoto castigar. Pois é, meu povo, 3 dias se passaram de sofrimento sentido, até que o pai foi consertar o carro, aí sim é que seu filho pôde ser socorrido. Mas o médico deu a notícia tão triste de se escutar. Mãe, a mãozinha do seu filho teremos que amputar. Em estado de choque, aquela mãe foi internada e naquele mesmo dia a cirurgia foi marcada. Passaram-se alguns dias, o pai também foi avisado. A notícia então deixou o homem totalmente desesperado. E logo em seguida saiu correndo para aquele hospital onde o seu filho estava internado. Quando lá chegou, viu seu filho com a mão amputada e começou a chorar. E o filhinho, com simplicidade, assim para o pai, começou a falar: papai, eu nunca mais vou fazer você chorar, pois eu não tenho mais a minha mãozinha para o seu carro arranhar. O homem saiu correndo, sem saber o que fazer, com tanta dor e remorso ele não queria mais viver. Para ele não tinha mais solução, não tinha mais outro jeito. Então, sem pensar, pegou uma arma e atirou contra o próprio peito. Aquele tiro tirou a vida em poucos instantes de um homem egoísta, covarde e muito ignorante. Eu termino essa triste história e espero não ouvir outras iguais. Mas eu deixo aqui, na comemoração dos 100 anos de rádio, uma mensagem para filhos e pais, que na vida existem coisas mais importantes do que bens materiais. Muito bom. Deu uma encurtada, uma acelerada aí, mas... Muito bom, muito mas bom. Esse é a mensagem, né? É para que a gente valorize mais a família e que o dinheiro é consequência de tudo, a gente sabe. Agora, Gigante, você falou aqui também das emboladas, do cururu. É bastante difícil usar a voz para fazer a narração do rodeio também, né? Tem que usar o pulmão a toda hora, né? É que chega um determinado tempo que a gente já sabe, ela já fica educada, né? Ela já fica educada. Antes da tecnologia, a gente tinha muito o PA como referência, né? A gente tinha muito o PA como referência. Depois que inventaram o IR, então a gente acaba deixando bacana, né, para a gente se ouvir, e aí o técnico de som que trabalhe, né, mandando o que tem que ser mandado para o PA. Mas assim, a dinâmica realmente é muito diafragma, né? A gente trabalha muito diafragma, porque se ficar só na garganta, você não aguenta mais de 7 montarias, não tem como. Inclusive, você fez tanta força em uma narração, né? Em um verso que você fez na rádio, que não deu muito certo, né? Eu cheguei na rádio, o Rodeio Cacique era... Nossa, os caras desenterram as coisas. Eu quero saber quem que foi que passou isso aí. Cheguei na rádio, um dos programas era das 9 à meia-noite. Aí cheguei um dia lá, batido, corrido, e abri. Soltei a vinheta de abertura, a hora que chegou, com vocês, Gigante do Brasil. Eu já meti um que chegava naquele pique, né? Como se estivesse chegando na arena. Aí veio aquela vontade, né? De dar só mandar uma bufinha, né? Bem de velho. Aí eu falei, bem pequenininha? Vou mandar. Ai, que vá. Rapaz do céu. Aí a pressão foi tanta na hora do alô, meu povo. A hora que eu meti um alô, meu povo, veio mesmo, o povo, rapaz, mas desceu, já escorreu pra carça toda. Foi a abertura mais rápida que eu fiz da minha vida, irmão. Abertura entre falatório e tal, não sei o que, ela dava uns 3 minutos. Mas não deu 30 segundos, estamos começando. A partir de agora, gira ingênuo. E já saí correndo pro banheiro, irmão. Mas saí todo cagado. Não teve jeito, é verdade, não teve jeito. Eu tava com uma calça de tactel. E eu não sei o que acontecia naquela época lá na Cacique, que o povo amava deixar o banheiro trancado, bicho.
E eu cheguei lá e o banheiro trancado. E eu cagado. Lavou na pia. Não, já a pia é do tamanho da minha bunda, né? Já dá certo. Então você imagina, a torneira da pia é praticamente um bidê. Eu falei, eu não tenho o que fazer, meu. Música rolando, deixei lá, eu falei, eu tenho mais 3 músicas, eu tenho que voltar correndo. Arranquei a calça, já molhei a cueca, já joguei a cueca no lixo, mas a calça ainda continuou com o cardinho, né? Que tava que escorreu o cardo. Irmão, mas uma fedentina dentro daquele estúdio. Eu deixei a porta aberta, queria deixar até o teto aberto se tivesse. São histórias que acontecem, né? Pega a gente desprevenido. E essa foi uma das histórias. Tem outras histórias também que você quase fez também com a aparição lá de pessoas, visitas, né? O seu Landico, o seu Orlando Bismara, que Deus o tenha, e acho que ele não anda vagando mais por aí. Rapaz, mas quantas vezes eu estava lá no estúdio e não sou só eu que falo, não, viu? Aí eu, lá no estúdio, e tal, ia cheio, tinha um aquário aqui. Para quem não sabe, aquário é um vidro que tem, que separa um estúdio do outro, tá? Para vocês que estão aí assistindo. Tinha um vidro aqui e outro vidro ali. E esse vidro, na verdade, é um vidro aqui e um vidro aqui, que é uma antessala, né? Isso, que vidro tinha ali. na lateral. Naquela lateral, uma antessala para entrar. Eu ali, e de rabo de zóio, né? Falava, tem negoiano, o que tá ali? Virava, desaparecia. Eu falei, o nego tá fazendo maldade comigo, tá querendo, né, sacanear eu. Aí eu fiquei olhando aqui, eu falei, meu, é um velho que tá ali, cara. E eu só aqui de rabo de zóio, tá ligado? E eu olhava e desaparecia. Eu falei, mas que diacho é isso aí? Aí, beleza. Aí, um outro dia, eu falei, viu? Quem que tava ali? Falei, pro Oswaldir, né? Pro Oswaldir, você tá de palhaçada comigo, né, bicho? Você tá tentando sacanear. Lógico que não, gigantão. Eu tava lá, bacana! E não tava lá na M, bacana! Falei, você não tá, você tá de sacanagem. Lógico que não, o que tá acontecendo? Ih, Giga, eu vou falar um negócio pra você. De vez em quando o seu Landico aparece aí. Eu falei, você tá louco? Você tá doido, velho? Aí passou, cara, passou mais um tempo, tô ali de novo. Eu falei, olhei. Aí eu falei, como que ele é? Porque eu não sabia como que ele era. Aí ele mostrou lá. Eu falei, rapaz, é ele mesmo que eu vi ali no... Eu falei, mas deixa. Aí veio uma próxima. Aí passou. Aí um dia eu olhei assim, eu vi que era, aí eu vi assim e falei, nossa, aquela mesma figura, né? Eu falei, não vai entrar não, Landico. Agora eu quero ver o que vai dar. Aí eu virei e desapareceu, mas era só no vidro. Se é coisa da cabeça, se era, não sei. Eu sei que o povo falava que passeava lá. Para quem não sabe, o seu Orlando Bismara, ele gostava tanto da rádio que ele ia de manhã para abrir a rádio, para ler o seu jornal, né, para cuidar da rádio. E à noite também ele ia para desligar as lâmpadas, para ver se estava tudo ok. Gostava muito da rádio, existe essa lenda até hoje na rádio. A gente não sabe se Rapaz, é real, eu não sei o que era reproduzido ali, mas que teve as 3 vezes que eu olhei. E na segunda eu falei, então não vai entrar. Porque eu já estava aqui, ó. Foi a segunda vez que molhou a calça. Ah, não chegou. Senão eu também ia ficar cagado lá, porque eu não ia sair correndo, o homem ia estar lá fora esperando eu. Não ia dar tempo. Vai que ele cismava de vou ajudar você a limpar e vrap. Não tem jeito. Valei-me Deus. Tá doido. Agora, Gigante, você nos palcos da vida aí também tem boas histórias, né? Você que gosta de narrar rodeio, dentro da arena, né, ali de frente com o boi. Você já teve histórias boas aí, já levou umas chifradas? Recentemente no Mato Grosso, recentemente não, na pandemia, antes da pandemia, fui narrar um rodeio num lugar lá que a arena não era muito... era muito favorável a gente que precisa, em determinados momentos, já dar um pique assim e subir, né, apoiar o pé em algum lugar, né, até porque nem era de ferro. Era uma arena bem rústica. E aí tive uma situação lá, meu estilo de narrar é perto do touro, aquela coisa toda. Quando o touro derrubou o cara e investiu para cima de mim, que eu fui sair correndo, para mim é fácil subir por causa da perna, já estou lá no 3º andar. Eu meti o pé, eles colocam faixas, geralmente de patrocínio, nas ferragens, né? Pô,
Só que aquela arena era de madeira, colocaram numa placa de madeira, que eu meti o pé, eu voltei para trás, porque não, geralmente, se fosse faixa, arrebentaria ela. Eu voltei para trás, no touro já saiu cavucando, eu com a cabeça assim por baixo, e eu pedalando e subindo, rapaz. Uma hora ele me deu uma juntada com o chifre, ainda bem que ele era meio murcho assim, e de um chifre só aqui. Mas ele deu uma juntada que quase entra o supositório, não. E no que ele deu, eu já me joguei para fora. Ali eu quebrei costela. Já saí com a perna toda marcada, porque foi violenta as cabeçadas. E isso a torcida adora, né? O povo torce pro touro, né, Luizinho? O povo torce pro touro. Chega no lugar, o povo quer ver os caras se lascar. Eu teve situação também de estar narrando, e no que eu abri a porteira, eu saí correndo, saí andando para trás, eu tropecei em montinho de areia, porque é pesado, né, aquele chão, e eu caí, e do touro passar por cima de mim, mas que nem como se você deitasse no meio da rua e uma carreta passasse sem pegar nenhuma roda. Foi mais ou menos essa sensação. E eu continuei narrando, cara. Abriu a porteira, eu caí, deu só aquele tempinho, continuei narrando aquele trenzão passando em cima de mim. Passou o saco na cara. Quase. Não passou o saco na cara, porque nós não tem costume de querer ver saco na cara, não. Não é da laia dos produtores aí. E aí ele passou, e olha só que ingenuidade, a minha inocência, ele passando e eu pedalando com o pé assim, como se fosse me defender de alguma coisa. Cara, praticamente 800 quilos passando por cima do você. Se pega uma patinha dele em mim, arrebentava, acabava tudo. E isso a torcida vibra, pisa! Não, o povo... Aí, não sei o que, abriu a porteira dele, foi embora pra cair. Povo, o touro passou... aquele silêncio, aí passou por cima... O povo vibra mais ainda, né, pô? O povo gosta, quer ver, né, o oco. Maravilha. E, Gigante, dentro desses palcos aí também, você já andou levando tombo, né? Com esse pequeno tamanho aí, levando tombo Pega muita coisa pra frente, dia frio, calor, chuvoso, principalmente no chuvoso. De querer, e produção de artista é mais artista que o artista. Entendeu? Os caras chegam lá, por isso que eu tenho nojo, de verdade, da produção dos artistas. Nem passo perto de camarim. Faz muitos anos, só quando eu conheço mesmo alguns artistas que a gente tem amizade mesmo, e sabe que a gente tá lá, e se não passar, se não for lá dar um abraço, depois fica meio sentidão. Mas o contrário, tá na hora. Aí tem que se acelerar. Fui sair correndo, subir na escada, cara. Um dia tava chovendo. Rapaz, me levei um escorregão, bicho, subi na escada, com o qual fui de boca, com microfone e tudo. E outra, ela é vazada, né? Ela é vazada, quase que eu caio para debaixo do palco, você é doido. Você já tretou muito com gente da produção? Muito. Sabe por quê? Porque esse pessoal, eles acham que a gente vai lá para tietar. E na época, principalmente aqui da Cacique, todos os shows praticamente que tinha em Sorocaba e região era da Cacique. E eu era o que encabeçava a apresentação desses shows. Então, cara, chegava lá, deixava a turminha, já preparava as meninas para jogar a camisa e tal, e ficava ali, não, pode sair daqui. Eu falei, amigão, são da rádio. Tá? Não sei o que. Eu falei, meu amigo, é a gente que toca vocês. Vocês estão aqui, é porque é a gente que toca vocês. Você tem que ter mais respeito. Não, eu falei, meu amigo, ninguém tá aqui para tietar, só tô esperando, ok, eu quero fazer o meu trabalho e sair. Aí já... falava algumas palavras amigáveis. Teve um lá que eu juntei no soco do Jota Quest, por exemplo, na época, em Araçoiaba. Juntei no soco e falei, estamos aí. E aí depois eu apresentei o show, o cara falou, você tem 3 minutos. Eu falei, não, é 1 minuto só. Fiz o que tinha que fazer e área. Então eu peguei nojo, porque, vou repetir, somos nós quem fazemos esses artistas. Quando chega lá, a produção deles trata como se fosse qualquer um. Eles acham os donos do palco, entendeu? Porque aqui não passa ninguém, aqui não passa... Cara, tudo bem, tá certo, tem que ter, sei lá. Mas olhe e entenda os profissionais que estão ali. Uma vez um segurança deu no peito do China, que organiza... eu nem sei se ele está mais, mas organizava, era um dos sócios da Araçoiaba, da Abril Fest, impedindo ele de subir no palco. Ele ia lá no camarim e falou, você sabe quem sou eu que estou pagando você. Você está entendendo? Então você pega nojo de muitas coisas desse tipo aí.
Infelizmente a produção acaba... Às vezes o artista nem sabe disso. Não, né? muitas vezes não sabe. Por exemplo, eu vi uma situação com o Lua Santana, nesse dia aí, que o cara bateu no peito de China, tinha uma menina cadeirante desde as 7 horas da noite na beira da escada, bem na ponta da escada. E eu cheguei para passar o som, ela, gigante, eu sou sua fã, escuto você na rádio aí e tal. Eu fui o terceiro locutor nesse dia, éramos em 3 locutores. Não, era em 2, eu fui o segundo. E eu deixei, a arena era meia-noite, que daí o Lua Santana estava estourado, Lua. Ele ia se apresentar. Eu dei a volta, o DJ montava o equipamento dele no palco, eu dei a volta para tirar também o meu equipamento, e essa menina estava chorando. Eu falei, o que aconteceu? Lá, o segurança disse que ia colocar eu lá, ia levar eu para tirar uma foto, mas ele passou as meninas bonitas e tal, e falou, vai, fica aí e tal. Aí o China estava vindo nessa hora, eu falei, China, assim, falou, pera um pouquinho. Aí ele subiu, teve essa situação com segurança, já deu no meio de segurança, entrou no camarim e falou pro empresário do Luan o que estava acontecendo. O Luan estava colocando o desse lado aqui, e aqui ele estava escutando, né? Aí ele escutou o China falar, ele falou, o que aconteceu? Aí o China explicou para ele. Ele fez o segurança pegar a menina lá embaixo, pegar a cadeira de roda dela, levar lá no camarim, abraçou a menina e tal, falou assim, eu não quero mais esse cara a partir de hoje com a gente. Já é a terceira vez que ele faz isso. Aí deixou a menina o tempo todo do lado dele no palco e seguiu, mas são poucos. Quando o artista sabe, ele toma providência. Com certeza, eu já passei por uma história dessa aí e certamente o produtor não ficou. Agora, Gigante do Brasil, você passou aí pelo rodeio, pelos palcos de vários shows do Brasil, mas uma das coisas que foi mais difícil você passar foi embaixo da mesa de sinuca, é isso? Eu vou falar um negócio pra você, esses caras aí, a gente começa a dar muito lado pra quem não deve, sabe? E o Marquinhos Alves é um deles, ele só me botava, gente do céu. Só em roubada? Não, o Marquinho, isso começa lá atrás, quando eu estava começando. Ele tinha um golzinho a ar. Você lembra do golzinho dele? Golzinho a ar. Osama. Osama. Aquele lá era bom, era um bomba mesmo. Rapaz, ele, Giga, vamos não sei na onde. Eu ia com ele, juntava o Bola também. O Bola tá na Jovem Pan lá em São Paulo, eu nem sei se ele tá mais. Tá em Sorocaba. Ele tá em Sorocaba? E juntava, rapaz do céu, esses caras já eram traquejados de rádio, humilhando, explodia. Aí chegou que teve uma época que cismava de juntar o Marquinhos, aí ele fala isso, eu passei. Pô, 2 metros de altura passar por baixo da mesa de bilhar, juntava ele e o Itamar, né? O Ita pra ir jogar um bilharzinho e comer uma porção lá no Gastão. Mas ele não fala que aquela cabeçona dele entalava também debaixo da mesa, né? Parecia um capacete, um astronauta, o caboclo passando por baixo. Mas dava trabalho, viu? Mas eu judiei deles também, várias vezes. Você também foi... outra coisa também. E outra a particularidade, se torna amigo da gente, sabia que eu não gostava de... Primeiro que eu chegava de manhã em casa, não é que eu não gostava de acordar de manhã. Mas cismava de ligar para mim de manhã, estava no ar e... Para falar bom dia. Para falar bom dia e pegava uns outros caboclos que ajudavam ele nas resenhas lá. Eu olhava e falei, puto, Marquinho ligando, o que será que está acontecendo? Aí, fala Marquinho, estamos ao vivo, Giga, não sei o quê. Eu falei, você tá de brincadeira. Juntava com outro amigo nosso, Silão, que era segurança da noite de Sorocaba, para falar de pra mil, velho. que eu tomava pra mil, olha as ideias dos caras. E outro alimentava. Não, toda vez que o Giga chega na balada, ele já pede bênção pra mim, eu dou um pra milzinho pra ele. Pelo seu tamanho é uma cartela inteira, você né? Tá louco, as ideias do cara. Já pensou se fosse mesmo para mandar sangue mesmo, tinha que ser realmente um caminhão de pra mil. Ô Giga, você já teve alguma situação assim em rádio, estúdio de rádio, de alguma moça chegar e falar assim, nossa, você é o Gigante do Brasil, aquela decepção? Várias. Primeiro porque muitas chegavam e achavam que o cara... Fazer uma imagem, né, do locutor. Uns achavam que o Gigante era anão. Achava que era zoeira. Como assim? Achava que era zoeira. Achava que o Gigante era anão. Eu falava, nossa, mas isso é grande mesmo. Né? Eu falei, mas por quê? Né? Achei que era só história, né? Achei que era só para enfeitar o samba. Outras, pela voz, achavam que o cara era um príncipe encantado.
Aí eu olhava pra cara assim, ah, é você. Aquela decepção. Oh, falando nisso, teve uma vez, eu tava numa rádio com o Rodrigo Freitas, agora que eu lembrei, cara. Ele tinha um encarte que ele dava pras meninas, ele era Rodrigo Freitas e Gabriel. Ele tinha um encarte que ele dava pras meninas, pá, produzidão, né, aquela coisa, acho que em 2003. Puta, um dia eu tava numa rádio com ele lá em Araraquara, terminou o programa e tal, a menina chegou assim pra ele saiu do estúdio e falou assim pra ele, cadê esse aqui? Cadê ele? Que era ele, tá ligado? Cadê ele? Ele tá aí? Aí ele olhou assim, achando que nós tinha zoado, né? Falado, faz isso. E era nada, nem conhecia. Cadê esse daqui, ó? Ele falou, sou eu. Hã? É você? Então tinha dessas coisas, às vezes. Passava batido, né? Pela voz, às vezes a pessoa faz uma outra imagem. E mesmo dentro de um rodeio, num palco, é muito diferente, né? De repente tá aquele baita vozeirão e não é aquilo que aparece. E quando as pessoas veem você tomando choque na boca num rodeio, também Isso é louco. dão risada demais. Meu Deus do céu, o choque... Na verdade, assim, o choque... eu uso o microfone sem fio para narrar há muitos anos já, né? Muitos anos. Mas no palco eu já peguei muitas vezes microfone com fio para narrar, que é onde realmente vinha para apresentar show, né? E porque narrar, acho que narrar do palco aconteceu umas 2 vezes só, né? E na consequência apresentar o show. Meu irmão, a descarga elétrica, você tá ali, e o negócio já sai tudo o que tem sai, né? Daí não tem mais jeito. Quando tá chovendo, Você coisa tá parecida. louco, você tá doido, cara. Se der um raio, é perigoso a descarga elétrica vir na sua boca, tão, né, largo que você tá. Mas você é doido. Uma das piores experiências, tomar aquele choque. É muita ferragem, né? Então é muita carga que... Eu não manjo dessas coisas, mas eu acredito que ela se multiplica, né, cara? É que nem você tá passando uma corrente aqui, você pega e segura uma outra pessoa, diz que a carga é maior na outra pessoa. Molhado, Molhado, né? tudo mais. Fio descascado para todo lado. Você é doido. Uma das piores experiências que eu tive. Agora, Gigante do Brasil, trabalhando em rádio, você teve uma das grandes surpresas da sua vida. Estando lá um dia, do nada aparece uma moça lá e queria falar com o Gigante do Brasil. Qual foi essa surpresa? Da minha filha? Eu estava no rádio. Eu estava lá no rádio. Era um domingo de manhã. Era um domingo de manhã, uma das edições do Rodeio Cacique. Era das 10 ao meio-dia, tô lá, né? Daí o Elson, agora eu lembrei, o Elson. Chegou lá, tem uma mulher lá querendo falar com você. Eu falei, manda ela entrar aqui, não. Eu falei, rapaz do céu. Eu já não gostava muito que o povo fosse lá, sabe? Porque tira a atenção da gente, né? O foco da gente no programa. E aí cheguei lá, vi aquela moça com a menininha, pitoquinha assim. Falei, aí lembrei dela, né? Aí eu falei, tudo bem, tudo. Quanto tempo? Falou, pois é. Ela falou, vim trazer Sofia pra você conhecer. Eu falei, o quê? Então, Sofia. Eu falei, rapaz... Descobriu você no rádio, famoso. Então, eu ouvi. Deve estar milionário. Certamente. Naquela época eu estava... Não que fosse isso. Mas deve ter pensado, como eu falo agora, se não tiver milionário, se eu não encontrar ele. Já dá para pedir a pensão, Já né? dá ali, E daí, assim, eu conheci a minha filha. Muito bom. Ô, Gigante, você já passou aí por vários palcos da sua vida, desde rádio, shows, chão de loja, que não é fácil. Não é. Qual foi o seu melhor momento dentro desse mundo de comunicação, rádio e rodeio? Rapaz, o meu melhor momento mesmo foi quando eu dentro da locução, né? Se tratando da locução, foi quando eu fui lá no Villa Country para assistir o DVD 100% Caipira e sem que eu esperasse, eu acabei participando dele com aquele poema. Porque aquele poema ele fala de... Ele tem uma história, né, de um menino e do pai, e eu sempre tive uma história com meu pai também, que ele foi embora de casa, foi onde a gente ficou, minha mãe ficou daí como a cabeça da casa,
E do jeito que meu pai saiu na época, tava bem esquisitado, assim, sabe? A relação nossa. E esse DVD, essa participação aí, esse momento, serviu para que eu e meu pai nos perdoássemos, né? Eu perdoar ele pelo que ele nunca foi, e ele me perdoar pela atitude que eu tive quando ele saiu de casa. Ele foi lá, estava perto de bater na minha mãe. Aí eu já estava grande, eu fui dele uma voadora e já passei a mão no tijolo e falei, vem que agora você... E a Bíblia fala pra gente honrar pai e mãe, né, cara? Então, queira ou não, também estava errado. Se ele tinha os erros dele, ele ia acertar um dia, como todos acertam, né? Não é com Deus, não, porque Deus não tem nada a ver com muita coisa. É consequência da vida. E eu, por não honrar pai e mãe, ia acabar pegando, por não honrar o pai, ia acabar pegando um pouco. Mas aí houve o perdão entre nós. A gente, depois de muitos anos, né? E a gente se fala. Então esse foi o melhor momento para mim, assim, porque fala de perdão. E o pior momento da sua carreira? Pior momento da minha carreira. Pior momento da minha carreira. Eu não sei se teve um pior momento da minha carreira. Momento triste, momento que você falou, Mas vou parar, vou largar disso aqui. Então, assim, eu não sei se eu falo pior, assim, porque eu não gosto dessa negatividade, mas um momento adverso, assim, da minha carreira foi quando eu cheguei para narrar numa cidade chamada Ibirarema. E aí cheguei lá, eu vinha de uma gripe mal curada, sabe? E assim a expectativa era muito grande. A expectativa o Gigante do Brasil era muito grande. E aí, cara, dentro de uma situação que aconteceu lá de dinheiro, eu acabei me irritando porque para mim meio que pareceu que estava meio desdenhando da gente, estava meio, como que eu posso dizer assim, qualquer um, sabe? E aquilo acabou me irritando, infelizmente. Daí eu descobri que quando eu fico irritado, assim, dependendo do estresse, ele acaba sendo o estresse vocal, ele vem para a corda vocal. E eu vou ficando rouco, eu perco a voz do nada. E aí naquele dia aconteceu todo esse estresse e eu não consegui desenrolar, né? Não consegui fazer o que de melhor eu sei fazer. E aí eu saí da arena, o advogado da festa falou, pô, cadê o gigante que eu conheço? Ele falou bem assim, pô, cadê o gigante que eu conheço, né? Aquilo acabou comigo. Acho que foi um momento dia você ficou decepcionado? Nesse dia, acredito que foi o único dia. Porque eu sempre espero também de mim, né? Então você imagina as pessoas, os outros. E eu estava muito irritado. Não tem que, assim, acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tem que separar o bastidor da hora, né? Da apresentação da gente. E acho que foi o momento mais adverso, assim. Foi realmente ruim em toda parte, assim. Diz a lenda que quem acorda cedo sempre é muito bem sucedido. Não é o seu caso de acordar cedo, mas você é um cara sucedido hoje. Você trocaria tudo isso hoje, Giga, para voltar a trabalhar no rádio? Ah, trocaria. Trocaria. Se pagasse suas contas, você voltava na hora. Na verdade, assim, quem é do rádio, você pode até sair do rádio, mas o rádio não sai de você. Você no rádio, eu mesmo, através do rádio, eu tenho vários testemunhos de pessoas que iam se matar e não se mataram porque naquele momento, em algum momento ali, eu sempre no rádio eu levei, além da alegria, descontração, música, verso, eu sempre contei muitas histórias assim, né? Então, muitas dessas histórias que são de reflexões, são mensagens positivas, eu tive a passagem de uma pessoa que ela ia tirar a vida dela. E aí, na época, não tinha WhatsApp, não tinha nada, mas já tinha o Facebook. E aí ela me procurou pelo Facebook, ela falou, olha, hoje eu estava disposta a tirar a minha vida. Eu não tirei por causa daquela mensagem, você ajudou. Não gosto de falar que salvou minha vida, mas você ajudou eu a
Pensar um pouquinho desencanar daquela decisão que eu tinha tomado, né? E então essa foi uma delas. Teve uma outra que também conta a história de pai e filho. É uma história onde a menina tem 7 anos, ela pergunta ao pai dela assim, o que ele ia dar para ela quando ela fizesse 15 anos. E aí ele fala, tá muito longe ainda, eu não sei. Quando chega perto dos 15 anos, a menina cai um dia do nada, e aí descobre que ela tem um problema no coração, aí não acha uma pessoa compatível com o coração, porque ela tinha poucos dias de vida. E a história, obviamente, que é ficção, mas o pai dá o coração para a menina. Quando ela acorda, ela, cadê meu pai e tal? Ela só tem uma carta do pai dela. E aí um cara, aí eu já estava na Ipanema, né? O cara acabou o programa, era umas 2 horas da tarde, esse cara... Aí ele me procurou no Instagram, daí ele falou, cara, hoje você mudou minha vida. Eu estava disposto a terminar meu casamento. Aquela história lá, eu estava indo para uma chácara encontrar com a minha família. Eu ouvi aquela história, eu chorava no caminho. Quando eu cheguei na chácara, eu dei um abraço tão apertado na minha filha que eu quase coloquei ela dentro de mim, assim, quase a gente se tornou um só. E abracei minha esposa e tal. Então o rádio ele tem essa magia, né? Ele tem esse poder. E, cara, pode vir o meio que for, qualquer outro. O mais moderno, o rádio sempre vai ser o rádio. A partir do momento que você sabe se comunicar, você se torna parte da família da pessoa. Aliás, é um meio onde você entra na casa das pessoas sem pedir licença e elas te abraçam, né? Então, é um modo de você realmente fabricar muita coisa. O rádio é uma fábrica de ilusões, é uma fábrica de muita coisa boa. Mas é o companheiro de todas as pessoas. É o companheiro de todas as pessoas. Ô, Gigante, nós combinamos aqui na entrevista de você fazer um verso aqui para esses 100 anos do rádio. Queria que você, aí com a sua voz maravilhosa, com só o jeito que você sabe fazer, fizesse essa homenagem aos nossos radialistas. Bom, um privilégio, né? A gente poder colocar da forma que de melhor a gente sabe fazer, que é em versos, essa homenagem aos 100 anos do rádio no Brasil. E em 1922, começava então a magia. O nosso rádio sagrado do dia a dia era como se fosse um pão, recheado de alegria e informação para um país, uma nação, que sua história mudaria. Tem muitos que se dizem pioneiros, que nessas ondas chegaram primeiro, mas isso pouco importa. Porque o rádio sempre foi a porta, independente de PRA, associação ou clube de amigos, era esse o caminho percorrido para se comunicar. Comunicação essa que, com o passar do tempo, foram inovando e se tornando notório, contando até com um auditório ao vivo para prestigiar. Foram em festivais que, através do rádio, o Brasil era embalado pelos astros do momento, onde filhos e pais iam loucura com a turma do Iê, 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 que invadiam noite adentro. A dramaturgia, quem diria, foi no rádio que se deu início. Foram tantas atrizes e atores que, com muito sacrifício, também marcaram época de uma forma bem singela, levando brasileiros ao delírio, soluços e suspiros, através da radionovela. Uma dessas atrizes em especial, da minha memória não se apaga. Por isso, deixo registrado aqui também a minha homenagem à querida Zilá Gonzaga. Foi uma baita evolução, capricharam na locução, muita coisa está mudada. Hoje você escuta a rádio o dia inteiro e vai até de madrugada. São diversas a sua programação e também suas vertentes. Tem rádio, rock, samba, sertanejo, jornalismo, MPB, clássicos internacionais e até a rádio de crente. Louvemos ao Senhor por tudo que Ele criou. E o rádio foi um meio inspirado por um homem vocacionado. Dizem que até foi um brasileiro, padre renomado, que seu invento não patenteou. Mesmo assim, a Landel e Marconi, nós agradecemos, pois o nosso mundo mudou. E mesmo com a chegada da televisão, anos depois, o brilho do rádio não se esvaiu, pois para mim, ainda assim, é o maior meio de comunicação e entretenimento que temos no Brasil. Muito bom, Gigante do Brasil. 100 anos de rádio, já viu muita coisa. O que você espera para os próximos 100 anos de rádio? Rapaz, se eu conseguir
ficar aí mais uns 20, pelo menos, desses 100. Desse jeito que você anda, não dá mais 10, né? Essa toada, ai, ai, ai. Gente, eu de verdade, eu espero para os próximos 100 anos de rádio que ele possa ser sempre esse meio, né, de condução, de informação imparcial, né, um meio de levar alegria às pessoas. Muitas têm a companhia só do rádio. Eu tenho certeza que daqui para lá, modernidade, muita coisa virá, mas que não perca a sua essência, que é através de um locutor ao vivo, né, que não seja aquela gravação. Dizem que, obviamente, muita coisa é substituída, né? Nós somos substituíveis, mas no rádio, se não tiver realmente a apresentação, se não tiver um profissional de qualidade, né? Esse que consegue abrir tantas portas para que a pessoa possa ali viajar alguns momentos enquanto está escutando o rádio, aí sim o rádio vai deixar de ser rádio. Então, para os próximos 100 anos, eu espero que o rádio continue sendo rádio de verdade, Luizinho. Falamos aqui neste projeto de 100 anos de rádio no Brasil, essa homenagem aos apresentadores, locutores, os radialistas de Sorocaba e região, com Luiz André Marcelino, gigante do Brasil. Gigante, muito obrigado por ter vindo aqui contar um pouco da sua história. Sucesso aí na sua carreira. Eu que agradeço o carinho, Luizinho. Aliás, parabéns mais uma vez pela iniciativa, a Labicom, a Uniso. Eu posso dizer para vocês que o rádio salvou a minha vida. A comunicação, a locução salvou a minha vida. O rádio realmente foi um divisor de águas na minha vida e fez com que o gigante do Brasil se tornasse gigante. Né? Um fabricante de muitas emoções, né? Transmissor de alegrias. E eu agradeço o rádio de todo o meu coração por tudo que ele é na minha vida e a cada um de vocês. Gigante do Brasil, na produção de 100 anos de rádio no Brasil, uma produção do Labicom, Rádio e TV Uniso. Logo, tem mais.